Estamos recebendo o Dr. Átila Amaral, cientista político, filósofo político. O que é o indulto e tem havido alguma interpretação contraditória em relação à concessão do indulto, doutor Átila? A concessão do indulto é privativa do presidente da República. O que se verifica normalmente são os aspectos formais relativos a essa solicitação. Houve, inclusive, um grande debate, eu não sei se os que nos acompanham se lembram, um debate entre o Gilmar Mendes e o Barroso, em que o Gilmar Mendes acusava o Barroso de haver soltado o Zé Dirceu, e ele disse, não, apenas cumprir o indulto presidencial, não cabe a mim fazer nenhum julgamento de mérito. Então, esse é o balizamento normal. No caso especificamente do Daniel Silveira, pelo fato de ter sido um indulto promovido pelo presidente Bolsonaro, isso aí gerou uma interpretação que, no meu entendimento, foge aos parâmetros da nossa ordem jurídica. O indulto, ele é privativo do presidente da República e, é claro, ele, para dar uma explicação assim mais simples, o que ele dispensa as penalidades e, na verdade, no caso em foco, ele coloca em liberdade se o indultado estiver preso. O que está se discutindo é que a decisão que se tomou agora, ela não segue exatamente os parâmetros normais da nossa ordem jurídica, o que gera um tipo de insegurança muito grande. É evidente que muitas pessoas, muitos juristas falaram sobre isso. Não se fala com grande eloquência, porque o tema é um tema que pode despertar paixões e pode mexer com o Supremo Tribunal, que está agindo de uma forma que ultrapassa os parâmetros normais da ordem jurídica. Essa é a questão, isso é o que está em discussão no fundo. Estamos ainda nessa atmosfera política eleitoral. Eu acho que, na visão de uma parte dos segmentos políticos brasileiros, as ações do governo Bolsonaro precisam ser extirpadas. Ou seja, a administração do Bolsonaro e mesmo as decisões, nós precisamos gerar uma situação em que elas deixem de ter efeito. Claro que há um componente aí também, Daniel Silveira, relacionado com a confrontação que ele fez com o próprio Alexandre de Moraes. Então isso aí cria um ingrediente especial. Além de ter a animosidade natural de setores do nosso espectro político, mesmo do mundo jurídico, em relação ao Bolsonaro, há essa confrontação do Daniel Silveira com o Alexandre de Moraes, que na verdade vocaliza esse setor amplo que tem um contencioso muito grande com o Bolsonaro e com tudo que diz respeito a ele. Juntas, nesse caso, esses aspectos mais gerais da política com os ingredientes próprios da confrontação entre o Daniel Silveira e o Alexandre de Moraes. Se o ministro ele a vítima do processo, ele não deveria se julgar suspeito e isso não deveria ser apreciado por um outro membro da corte ou até pelo colegiado, não ele que é parte, digamos assim, atingida ou interessada na causa? Se nós olharmos para todo o contexto jurídico que circunda o processo lá das fake news, ou seja, a quantidade de situações e de contextos em que não se observa as práticas normais do direito, no devido processo legal, nós saímos bastante já dos marcos da legalidade. É claro que isso tem um efeito especial quando se trata de coisas relacionadas com esse espectro da direita que se afirmou mais nos últimos tempos sob a liderança do Bolsonaro. Então, na verdade, nós estamos caminhando, em boa medida, fora do leito da ordem constitucional. Então, isso é o que eu lamento, porque uma retomada da ordem constitucional poderia até nos afastar desses casos, como casos assim fora da curva, como exceções. Mas não é o que está acontecendo. Esse tipo de decisão alimenta um contencioso político num elevadíssimo nível. Cria uma situação em que é importante para os que estão no controle da situação atual não permitir que as forças que saíram do poder voltem, porque de outro modo vai haver uma reviravolta e elas vão ficar numa situação que pode ser difícil, dada a quantidade de atos praticados à margem da Constituição. Então isso poderia levar a medidas legais contra as forças
que, de certa maneira, encontram aí uma expressão política no Supremo, que não deveria ser. O Supremo, por mais que nós queiramos ser positivos em relação ao poder do Supremo, mas ele saiu bastante digamos assim, dos marcos da Constituição. Então, se um dia a situação se reverte, né, há sempre a possibilidade de que eles venham a ser julgados desfavoravelmente, até punidos pelo que fizeram, entendeu? Então, a ordem é não permitir que essa situação se altere, pelo menos imediatamente. Ela pode se alterar lentamente ao longo do tempo, de uma forma que haja uma combustão dessas rivalidades políticas. Mas, a continuar desse jeito, o país fica sempre no risco de um contencioso muito grande, porque essas decisões, elas alimentam esse contencioso. Decisões em sentido contrário teriam mais chance de, digamos assim, de aplacar os ânimos, né? Mas não parece que haja uma visão nesse sentido. Já no caso da Dilma, aquele afastamento da atividade pública por 8 anos foi separado por 2 grandes juristas, Lewandowski e Renan Calheiros. O Renan Calheiros e o Lewandowski decidiram que aquilo não aplicava, quer dizer, mas está lá na Constituição, porque há aspectos que são obscuros, mas lá está dito claramente. Houve com o Collor, inclusive o próprio Collor falou, porque o Renan disse, além da queda do coice, vocês vão ser melhorzinho com a Dilma. Mas é o que estou falando, não é nem o meu objetivo, não é nem tanto ironizar a situação, é simplesmente dizer que cada ação dessa fora do leito torna a situação mais difícil, porque se volta à situação anterior, quem fez isso vai ser de algum modo questionado ou até punido, então não pode voltar. Então isso acentua mais ainda o contencioso, né? Claro, pode haver uma distensão, vai decidindo noutra linha e aos pouquinhos as forças se reacomodam, pode acontecer, mas não é isso que está aparecendo. A ideia é o seguinte, quem ganhar tem que ganhar tudo, porque senão o outro lado vem e faz exatamente o oposto, né? Se houver redimensionamento de tudo isso, porque é claro que nós não podemos achar que isso é uma questão pessoal do Alexandre de Moraes, é evidente que não é. Ele é aquele que traduz um sentimento, a manifestação de uma estrutura de poder que se articula, sobretudo no judiciário, mas que se expande por vários setores da sociedade, que quer um distanciamento da ordem anterior, quer afastar aquelas forças. Claro, existem as forças intermediárias, que é o centrão, vai estar em tudo que é governo. Mas assim, aqueles setores que puxam, setores mais ideológicos, eles têm uma animosidade muito grande. Ele não pode voltar. Digamos que voltasse, imagine, daqui a 6 meses volta Bolsonaro, volta todo mundo. É claro que ia ter uma movimentação contra várias ações que foram feitas pelo judiciário. E quem é que vai julgar o judiciário? O Senado é quem poderia resolver isso, mas a situação atual não aponta nessa direção. Então, isso é um impasse que a sociedade poderá resolver ou poderá haver uma situação confrontacional. Vai depender dos desdobramentos.